Você já sentiu que tem batalhas invisíveis que ninguém mais pode ver? Há mulheres que carregam cicatrizes que as transformaram em guerreiros antes de saber o que significava lutar. Se isso já fez você pensar por um segundo, deixe um que eu gosto agora, porque o que vou lhe dizer hoje pode revolucionar sua vida. Vamos juntos nisso. Você é aquela mulher que aprendeu a depender de si mesma, não por escolha, mas por necessidade. Aquele que descobriu sua força no silêncio do abandono, na ausência do apoio que ele merecia. Jung entendeu que nossas feridas mais profundas se tornam nossas maiores fontes de sabedoria. Ele falou sobre como as defesas arquetípicas sofrem ativa dentro de nós, despertando o que a mulher sábia ancestral e o curador ferido chamavam. Estes não são conceitos de mitologia antiga. Eles vivem dentro de você, forjados em momentos em que ninguém estava olhando, quando ninguém aplaudiu, mas você continuava criando você. Esta viagem revelará como sua força solitária o transformou em algo mais profundo do que você imaginou. A primeira marca vive em sua intuição acentuada, essa consciência de barbear que corta o engano antes que sua mente consciente possa processar os sinais de alarme. A mulher que teve que ser forte sozinha desenvolve uma maneira de ver que transcende a percepção comum. Sua intuição se tornou filitável porque a confiança se tornou perigosa. Jung reconheceria isso como contato direto com o que o inconsciente coletivo chamava, onde reside a sabedoria ancestral sobre sobrevivência e proteção. Este não é um pensamento místico, é um sistema de defesa nascido para aprender que as palavras estão enquanto a energia nunca o faz. Seu corpo aprendeu a ler salas antes que sua mente pudesse processar o porquê. Um olhar que leva muito, um silêncio que carrega peso, um gesto que parece estranho. Você desenvolveu esse radar não por presente, mas por necessidade. O arquétipo de mulher sábia dentro de você acordou porque a ingenuidade se tornou muito cara. Agora você sente o que os outros perdem, percebe o que os outros ignoram, sabe o que os outros se recusam a reconhecer. A memória celular da traição ensinou ao seu sistema nervoso a falar em sussurros antes que o perigo fosse anunciado. Você aprendeu a confiar na tensão torácica quando as palavras de alguém não correspondem à energia deles. O impulso inexplicável de abandonar certos espaços. A maneira como seu corpo rejeita o que sua mente ainda não entendeu. Essa sabedoria encarnada opera mais rápido do que o pensamento, mais preciso que a análise. Você notou como seu instinto fala mais forte que a lógica? Como você pode sentir as intenções de alguém antes de expressá-las? Essa hipervigilância que outros chamariam de paranoia é realmente uma inteligência profunda. Você aprendeu a confiar na sabedoria do seu sistema nervoso, porque ele o salvou quando nada mais o faria. No entanto, esse presente carrega seu peso. Às vezes você vê muito, se sente muito profundo, conhece muito claro. O mundo se torna transparente de formas que podem parecer esmagadoras. A capacidade de detectar mentiras no ar antes de serem completamente pronunciadas. A capacidade de reconhecer a manipulação emocional em seus estágios iniciais, quando outros estão apenas começando a sentir que algo não está certo. Mas essa visão, esse conhecimento, essa precisão intuitiva é um dos seus maiores pontos fortes. Isso o mantém seguro. Isso o mantém autêntico. Ele mantém você soberano. Essa alta percepção cria uma solidão particular. Você vê padrões nos relacionamentos que os outros perdem. Você reconhece manipulações emocionais antes que elas sejam completamente formadas. Sua capacidade de ler nas entrelinhas ficou tão refinada que, às vezes, o texto implícito grita mais forte que as palavras pronunciadas. O desenvolvimento dessa intuição hiperdesenvolvida exigiu anos de calibração interna. Toda vez que você ignorava esse sussurro e pagava o preço, você fortaleceu seu compromisso de nunca silenciar sua sabedoria interna. Cada traição que não viu a chegada se tornou dados que refinaram seu sistema de detecção precoce até que se tornasse quase infalível. Agora você navega pelo mundo com uma certeza interna de que outros acham fascinante e intimidador. Você não precisa de explicações racionais para saber quando algo está errado. Você não precisa de evidências externas para confiar em suas percepções internas. Essa conexão direta com sua sabedoria ancestral fornece acesso a informações que transcendem os 5 sentidos tradicionais.
A segunda marca é revelada em sua auto-afirmação silenciosa. A maneira como você passa pelo espaço sem anunciar sua presença. Você possui o que Jung chamou de autoridade centrada. O cara que emerge dos anos de parar em seu próprio poder quando ninguém mais iria parar com você. Isso não é domínio ou agressão. Isso é algo muito mais profundo. A autoridade silenciosa de alguém que se encontrou completamente. Você não precisa levantar sua voz porque sua presença fala volumes. As pessoas sentem isso imediatamente. Há algo em você que não pode ser manipulado, não pode ser diminuído, não pode ser pequeno. Isso incomoda algumas pessoas porque desafia as expectativas sociais de como as mulheres devem se mover em todo o mundo. Seu autocontrole interrompe a narrativa de que você deve buscar a aprovação. Você deve reduzir, deve se sentir confortável às suas custas. Essa autoridade foi forjada no caldeirão. Quando você não tinha ninguém para recorrer, você se entregou. Quando você não tinha em quem confiar, você se tornou confiável para si mesmo. Jung chamou esse processo individual, a viagem à totalidade psicológica. Você não conseguiu o estudo acadêmico ou insight, mas devido à necessidade crua de sobreviver. A reestruturação interna que ocorreu durante o seu isolamento criou algo inesperado, onde outros desenvolveram seu senso de si através da validação externa e do espelho social. Você foi forçado a escavar sua identidade por dentro. Essa construção de identidade solitária produz uma qualidade de confiança diferente, que não requer reforço constante porque não foi construído sobre as opiniões de outras pessoas desde o início. Quanto da sua força foi construída em completa solidão, em momentos em que o mundo esqueceu que você existe, mas você se recusou a se esquecer. Essa autoridade silenciosa que você carrega agora é o resultado direto dessas batalhas invisíveis, essas vitórias particulares, aqueles momentos silenciosos para escolher-lo quando ninguém mais o faria. O processo de se tornar sua própria âncora emocional exigia uma coragem que poucos entendessem. Toda vez que você escolhe sua própria sabedoria sobre a opinião externa, você fortalecia os fundamentos de si mesmo em si mesmo, que agora mantém tudo o que acredita. Sua presença alterou a dinâmica dos espaços onde você entra, não porque procura atenção, mas porque irradia a estabilidade de alguém que fez as pazes com seu próprio poder. Essa transformação da necessidade de aprovação externa ao reconhecimento interno muda tudo sobre como você se move em todo o mundo. Você não entra mais em quartos esperando para serem aceitos. Você entra sabendo que seu valor não está sujeito à votação. A autoridade que você tem agora não vem de títulos ou posições externas. Surge de anos tomando decisões difíceis sem conselhos, de navegar em crises emocionais sem apoio, de criar estabilidade a partir do caos interno. Essa autoridade, angalizada por pulso, não pode ser questionada por aqueles que nunca tiveram que construir seu senso de si mesmos do zero. Há uma dignidade inabalável na maneira como você ocupa seu espaço agora. Não se desculpe por suas opiniões ou suavize seus limites para torná-los mais confortáveis. Essa presença centrada se comunica sem palavras que você alcançou um acordo permanente consigo mesmo, que não está sujeito à renegociação com base no conforto dos outros. A terceira marca surge em sua profunda capacidade de suportar silêncios dolorosos. Você aprendeu a habitar o vazio sem ser consumido por ele. Onde outros fogem de momentos silenciosos, você fez as pazes com o vazio. Jung entendeu que o que ele chamou de complexo mãe negativo poderia nos empurrar em direção a uma profunda solidão. Mas no seu caso, essa solidão se tornou sagrada em vez de punir. Você se sentou com sua dor sem a necessidade de transmiti-la. Você apoiou o desgosto sem testemunhar. Você enfrentou seus demônios na privacidade de sua própria alma e surgiu não amargo, mas mais claro. O silêncio que uma vez ameaçou engolir você se tornou seu santuário, seu professor, seu parceiro mais confiante. Essa capacidade de ficar sozinha sem distração ou dormência é rara em um mundo que teme a introspecção. Você aprendeu a encontrar os sagrados em espaços vazios, o divino nos momentos silenciosos, o profundo nas vagas aparentemente. Seu relacionamento com a solidão se tornou um mecanismo de sobrevivência à prática espiritual. Você pode sentar consigo mesmo sem entretenimento.
sem a necessidade de validação externa, sem a necessidade de ruído para afogar o som de sua própria alma. Essa capacidade de estar presente com seu próprio cenário interno, mesmo quando é doloroso, é um dos seus presentes mais profundos. Isso significa que você se conhece de maneiras que outras pessoas que buscam constantemente a distração nunca saberão. O vazio ensinou a você que a plenitude não vem do preenchimento a cada momento com atividade externa, mas da riqueza do seu mundo interno. Nesses espaços silenciosos, você descobriu que não estava realmente sozinho. Você estava na empresa mais íntima possível, consigo mesmo. Essa revelação transformou seu relacionamento com a solidão de algo que você tinha medo de algo que honrou. Os momentos de quietude se tornaram momentos de comunhão com partes de você que estavam esperando pacientemente para serem ouvidas. Sua capacidade de sustentar espaço para sua própria experiência interna. Sem julgar ou tentar mudar, Lu imediatamente desenvolveu uma compaixão por si mesmo que se estendia para os outros. Você aprendeu que a presença total consigo mesmo é o presente mais generoso que você pode dar a si mesmo. Esse conforto com vácuo oferece acesso à criatividade e clareza que outros que temem o silêncio nunca alcançam. Na quietude, você ouve os sussurros de sua mais profunda sabedoria, as vozes sutis de sua intuição, os ritmos naturais de sua própria alma. O silêncio tornou-se seu laboratório de conhecimento, o espaço onde você prossegue experiências sem a interferência de opiniões externas. Enquanto outros preenchem todos os momentos livres com distração, você aprendeu a valorizar os espaços entre as atividades como oportunidades de integração interna. Essa capacidade de habitar o vazio sem medo permite processar emoções complexas sem a necessidade urgente de resolver-los ou explicar-los aos outros. Você pode se sentir profundamente sem a compulsão de agir imediatamente sobre esses sentimentos. A solidão sagrada que você cresce agora não é isolamento, mas profunda comunhão consigo mesmo. Você aprendeu a diferença entre ficar sozinho porque não tem opção e escolhe a solidão como um ato de autoria. Essa distinção transformou uma ferida em uma fortaleza, um castigo em um privilégio, uma falta de abundância. Entrando na quarta marca, sua capacidade de amar com limites claros revela uma sabedoria que só pode vir de ter amado e aprendido de forma imprudente. Você ama profundamente, mas não ama às custas de sua própria alma. Jung falou sobre o arquétipo da mãe que dá até que ele esteja exausto, até que nada seja deixado. Você transcendeu esse padrão não através do egoísmo, mas através da autopreservação sagrada. Houve um tempo em que você confundiu o amor com sacrifício. Quando você pensou que se importar significava, você deu tudo o que tinha e recebeu migalhas em troca. Você se esvaziou para pessoas que nunca pensaram em perguntar se seu poço estava secando. Mas em algum lugar nesse processo de exaustão, você descobriu algo revolucionário. O amor que não inclui autolove não é realmente amor. Agora seu amor vem com limites que protegem o espaço sagrado que você cultivou dentro de si. Você diz não por causa da crueldade, mas pela sabedoria. Você tem espaço para os outros sem se perder em suas histórias. Você se importa sem se tornar responsável pelos resultados que não pode controlar. Essa transformação do cuidador compulsivo em amante consciente é um dos saltos evolutivos mais significativos que uma mulher pode fazer. Aprender a amar com os limites necessários exigia séculos de aleio de condicionamento que ensinassem que boas mulheres desaparecem nas necessidades dos outros. O processo de reivindicar seu direito de existir em seus próprios relacionamentos parecia revolucionária e aterrorizante simultaneamente. Todo limite que você colocou foi sentido como uma pequena traição de quem você pensava que deveria ser, até que você percebeu que estava realmente traindo quem outros queriam que você fosse. Você aprendeu a diferença entre amar alguém e se perder em alguém, entre cuidar dos outros e desaparecer em suas necessidades. Seu amor agora carrega a dignidade de alguém que lembrou seu próprio valor. Isso não é amor egoísta, é amor sustentável. É o amor que pode durar porque não exige sua destruição como prova de sua autenticidade. Os limites não diminuíram sua capacidade de amar. Eles refinaram isso.
Eles ensinaram a você que o amor verdadeiro honra tanto o doador quanto o receptor. Que relacionamentos saudáveis exigem duas pessoas completas escolhendo suas vidas. Nenhuma pessoa desaparecendo nas necessidades de outra. Esse entendimento transformou sua abordagem completa para relacionamentos íntimos. Você não entra mais nas conexões que buscam concluir através de outra. Você chega completo, buscando compartilhar essa integridade. Essa diferença fundamental muda a qualidade de tudo o que você acredita relacionalmente. Em vez de relacionamentos baseados na necessidade mútua, você cria conexões com base em escolha mútua e crescimento compartilhado. Seus limites se tornaram atos de amor, não apenas em relação a si mesmo, mas com aqueles com quem você se relaciona. Ao não permitir a dinâmica insana, cria espaço para a dinâmica autêntica surgir. Não resgatando outros das consequências de suas escolhas, você permite que eles cresçam através de sua própria experiência. A sabedoria de amar com os limites ensinou que a verdadeira intimidade não requer fusão. Duas pessoas podem estar profundamente conectadas, mantendo sua integridade individual. Esse entendimento divulgou sua capacidade de amar sem a ansiedade de perda de identidade que antes fez o amor parecer perigoso. Agora você pode manter espaço para a dor dos outros sem absorvê-la como sua. Você pode oferecer suporte sem se tornar responsável pelos resultados. Você pode amar profundamente sem perder para esse amor. Esta evolução em sua capacidade de amar apresenta uma das realizações mais sofisticadas do desenvolvimento emocional humano. A quinta marca é revelada em sua notável resistência sem vitimismo. Sua resistência surgiu não da negação da dor, mas do processo alquímico de transformar o sofrimento em sabedoria. Jung diria que você integrou sua sombra sem se tornar cínico, que enfrentou sua escuridão sem perder a luz. Você não usa sua dor como arma contra os outros ou como uma desculpa para permanecer estagnado. Por outro lado, você aprendeu a usá-lo como fertilizante para crescimento, como um guia para o endereço, como combustível para a transformação. Sua história dói, mas também ilumina. Suas feridas se tornaram portas para um entendimento mais profundo, não apenas de si mesmo, mas da própria experiência humana. Essa resistência não é do tipo quebradiço que racha sob pressão. É a força flexível de alguém que dobrou sem quebrar tantas vezes que a adaptabilidade se tornou uma segunda natureza. Você aprendeu a navegar por tempestades que não se tornam mais difíceis, mas mais fluidas, mais receptivas, mais sintonizadas com os ritmos da mudança e da recuperação. Você usa sua dor para evoluir ou justificar ficar pequeno. A diferença entre essas duas abordagens para o sofrimento separa aqueles que crescem através de seus desafios daqueles que estão presos por eles. Você escolheu o crescimento mesmo quando o crescimento foi o caminho mais difícil. Mesmo quando permanecer pequeno teria sido mais fácil. Mesmo quando ninguém estava lá para testemunhar sua coragem. O processo de transformar veneno em medicina exigia uma alquimia interna que poucos entendem. Cada decepção tornou-se dados sobre a natureza humana, em vez de evidências de sua indignidade. Cada traição o ensinou sobre discernimento em vez de cinismo. Cada período de solidão aprofundou seu relacionamento consigo mesmo, em vez de convencê-lo da sua inadequação. O que distingue sua jornada de outras pessoas que enfrentaram circunstâncias semelhantes é sua recusa em deixar a amargura ser calcificada em torno de seu coração. Você manteve o delicado equilíbrio entre sabedoria e abertura, entre proteção e conexão, entre força e sensibilidade. Essa capacidade de manter seu coração aberto, depois de se machucar, requer uma extraordinária sofisticação emocional. Sua resistência não foi construída através da negação da dor, mas através de sua completa integração. Você reconhece que o sofrimento fazia parte da sua experiência, sem permitir que você defina toda a sua experiência. Essa distinção crucial permite honrar sua viagem sem ficar preso em seus capítulos mais dolorosos. Você aprendeu a contar sua história sem reviver seu trauma. Você pode reconhecer as injustiças que enfrentaram sem se apegar a elas como identidade. Essa capacidade de sustentar a verdade da sua dor e a realidade do seu crescimento demonstra simultaneamente uma maturidade emocional que transcende a narrativa típica da vítima versus o sobrevivente.
A alquimia de transformar o sofrimento em sabedoria exigia anos de trabalho interno que ninguém mais poderia fazer por você. Toda vez que você optou por responder em vez de reagir, toda vez que você escolhe o crescimento sobre a vingança, toda vez que escolhe a cura no ressentimento, fortalecia os músculos emocionais que agora permitem que você navegue com os desafios com a graça. Sua resistência não é reativa, mas generativa. Ele não surge do que você teve que suportar, mas o que você escolheu criar a partir dessa experiência. Essa diferença fundamental faz da sua história de uma que inspira pena a uma que inspira respeito e reconhecimento pela força do espírito humano. A sexta marca se manifesta como completa independência emocional e prática. Não se trata apenas de pagar suas próprias contas ou corrigir seus próprios problemas, embora vocês dois façam concorrência. Isso é sobre algo muito mais profundo. Você parou de esperar permissão para existir completamente em sua própria vida. Não peça aos outros que validem seus sentimentos, porque você aprendeu a confiar em sua própria bússola emocional. Você não procura aprovação para suas decisões porque desenvolveu autoridade interna para orientar seu próprio caminho. Você não espera ser escolhido porque escolheu-se tão completamente que a seleção externa se tornou secundária à aceitação interna. Jung reconheceria em você o que ele chamou de estrutura de ego bem desenvolvida, que emergiu do colapso de unidades antigas e garantias falsas. Você se tornou seu próprio centro de gravidade, não por arrogância, mas por necessidade. Quando o mundo mostrou que você não poderia depender dos outros para sua estabilidade emocional, construiu essa estabilidade dentro de si. Essa independência intimida as pessoas às vezes porque desafia a narrativa de que as mulheres devem estar incompletas sem outras. Sua totalidade ameaça sistemas que se beneficiam da sua inadequação percebida. Mas você evoluiu além de se preocupar com essas reações, porque descobriu algo mais valioso do que aprovação. Recurso genuíno. Sua autossuficiência se estende além das questões práticas em relação ao reino da regulamentação emocional. Você aprendeu a confortá-lo em angústia, para celebrar suas vitórias, mesmo quando ninguém mais as observa, para fornecer a atenção nutricional que você desejava para os outros. Esse levantamento interno cria a estabilidade de que as relações externas podem melhorar, mas nunca ameaçam. A metamorfose da dependência emocional da autossuficiência soberana não aconteceu da noite para o dia. Exigiu inúmeros momentos de escolher seus próprios conselhos sobre as opiniões dos outros, sua própria verdade sobre validação externa, seu próprio ritmo sobre as expectativas da sociedade. Cada escolha para honrar seu conhecimento interior fortaleceu os fundamentos da confiança inabalável que agora mantém tudo o que você acredita. Essa independência não é isolamento, mas liberdade. A liberdade de escolher conexões com base na compatibilidade genuína em vez de necessidade desesperada. A liberdade de perseguir objetivos que ressoam com sua alma, em vez daqueles que impressionam os outros. A liberdade de viver de acordo com seus próprios valores, em vez de valores familiares ou culturais. Sua autossuficiência prática se tornou a base para uma autossuficiência emocional muito mais profunda. Quando você soube que pode resolver seus próprios problemas, criar sua própria segurança e navegar desafios sem resgate externo, algo fundamental mudou em seu relacionamento consigo mesmo. Você se tornou alguém em quem poderia confiar completamente. Essa confiança em si mesmo não é arrogância, mas realismo. Você demonstrou repetidamente sua capacidade de lidar com o que a vida apresenta. Você navegou em crise, tomou decisões difíceis e criou estabilidade do caos. Essa história pessoal de concorrência e resistência tornou-se evidência inegável de sua própria confiabilidade. A independência que você cultivou permite que você insira relacionamentos de um local de escolha em vez de necessidade. Você não procura mais alguém para completá-lo porque fez o trabalho de se tornar completo. Essa integridade pessoal transforma a qualidade de todas as suas conexões, permitindo intimidade autêntica, sem ansiedade de dependência. A sétima e última marca é talvez a mais profunda. Sua força que não requer público. Você aprendeu a fazer o que precisa fazer sem uma fanfarra, para carregar o que precisa ser cobrado sem queixas.
para suportar o que você precisa ser suportado sem transformá-lo em atuação para os outros. Jung reconheceria em você o arquétipo do herói interno, aquele que atravessa muros internos em silêncio, que enfrenta demônios internos sem testemunhas, que conquistam montanhas pessoais sem esperar medalhas. Suas batalhas acontecem no reino invisível, onde ocorre uma transformação real, longe dos olhos daqueles que apenas reconhecem a luta quando é alto o suficiente para perturbar seu conforto. Você não anuncia sua força, porque não precisa de que outras pessoas acreditem que isso seja real. Você não age sua resistência porque não é para entretenimento, é para sobrevivência e crescimento. Você não está procurando reconhecimento por sua resistência, porque o reconhecimento que importa vem de dentro, sabendo que você apareceu por si mesmo quando ninguém mais faria. Essa força silenciosa confunde um mundo que espera que o sofrimento seja dramático e a vitória seja celebrada publicamente. Mas você aprendeu que as vitórias mais profundas são frequentemente silenciosas, que a maior força é frequentemente invisível, que a cura mais profunda acontece na privacidade sagrada de sua própria alma. Você pode reconhecer sua própria magnificência, mesmo quando ninguém mais a nota. Você pode honrar sua própria viagem, mesmo quando falta testemunhas externas. Essa capacidade de validar sua própria experiência, reconhecer seu próprio crescimento, para celebrar suas próprias vitórias, é talvez a capacidade mais libertadora que você desenvolveu. Sua força não é mais reativa, mas generativa. Não surge do que você não tem, exceto pela abundância do que você cultivou por dentro. Não é a força desesperada da sobrevivência, mas a força elegante de alguém que encontrou seu centro e se recusa a ser movido dela. Essa transformação da força reativa em força generativa faz a diferença entre sobrevivência e prosperidade. A força silenciosa que você possui agora não precisa de demonstração porque você não duvida. Não requer validação externa porque foi testada nos laboratórios mais exigentes da experiência pessoal. Essa força autenticada internamente é inabalável porque não depende de circunstâncias externas para sua existência. Você aprendeu que a verdadeira força não é medida pelo que você pode suportar, mas por como escolhe responder ao que apoia. Não por quanta dor você pode absorver, mas por quanta sabedoria você pode extrair dessa dor. Não quanto você pode segurar, mas como você escolhe crescer com o que eles precisam. Sua força invisível opera em dimensões que outros não podem perceber. Na maneira como você mantém sua dignidade em circunstâncias que destruiriam os outros. Na maneira como você escolhe a graça em vez de amargura, mesmo quando a amargura seria justificada. Em sua capacidade de manter a esperança quando todas as evidências externas sugerem desespero. Essa força que não precisa de um público se tornou sua superpotência mais confiável. Ele permite que você navegue com desafios sem drama, processe a dor sem reclamações, crie mudanças sem alarde. É a força de alguém que aprendeu que o verdadeiro poder é silencioso, que a autoridade real não precisa anunciar, que a confiança autêntica fala mais suave porque não tem nada a demonstrar. Ao chegar ao coração de entender essas 7 marcas, algo profundo surge como um bisturi que corta a alma. Você se tornou uma prova viva de que o espírito humano pode não apenas sobreviver ao abandono, mas a transformá-lo em uma fonte inabalável de autoridade interna. Sua viagem representa algo maior que a resistência pessoal. Ele conecta você a uma linhagem ancestral de mulheres que também tiveram que ser fortes sozinhas, que também tinham que materna para si mesmas, que também tiveram que se tornar seus próprios ancestrais velejando labirintos internos sem mapas. A integração dessas 7 marcas cria uma profundidade extraordinária. Sua nítida intuição orienta as decisões com as quais outros podem lutar por meses. Sua autoridade silenciosa exige respeito sem exigir atenção. Seu conforto com solidão permite conexões escolhidas em vez de desesperadas. Jung ensinou que a cura acontece quando integram as partes rejeitadas de nós mesmos. Você fez esse trabalho não em escritórios terapêuticos confortáveis, mas no laboratório bruto da experiência viveu. Você se tornou completo não através da adição, mas de aceitação. A mulher que você se tornou serve como uma ponte entre a garota assustada que já foi e a mulher sábia que continuava se tornando. Você aprendeu a criar sua garota interior com a ternura que você ansiava por outras pessoas.
Você aprendeu a acreditar em seu próprio valor com a convicção que você esperava que outras pessoas mostrassem. Mas aqui está a verdade que sussurra em seu ouvido como um espelho de obsidiana, que não reconhece essa força em si, que não reivindica essas marcas como dele, paga o preço de viver meia vida. Se essas palavras removeram algo ancestral em seu peito, se você reconheceu o sabor do seu próprio remédio nessas linhas, então sua alma já sabe o que sua mente está começando a aceitar. Ele comenta, comaço sem dizer nada, se o labirinto de sua força silencioso foi reconhecido neste espelho, porque a próxima revelação que destruirá os últimos véus sobre o que realmente significa ser uma mulher que se tornou sua própria salvação. O bisturi mal começou a cortar.